Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rani e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre gestão de pessoas. Sim, como anda a gestão de pessoas na sua escola nesse momento tão extraordinário de crise? Nós sabemos que a educação tem sido muito afetada, assim como outros setores, na sua forma, na maneira de entregar o seu trabalho. E do dia para a noite, as escolas precisaram se reinventar e entregar o seu conteúdo de uma forma EAD. E isso tem sido um grande desafio para os professores, para os gestores, para as coordenações das escolas, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Afinal, o que é gestão de pessoas e qual é o seu verdadeiro papel? Para entender um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão sobre 3 palavrinhas que se confundem muito dentro da área dos recursos humanos aí de uma forma geral. São elas o departamento pessoal, o famoso DP, o RH, os recursos humanos, e a gestão de pessoas. Essas nomenclaturas muitas vezes nos confundem por não entender muito bem se esses nomes são setores, se são funções que estão dentro de um setor maior, mas eu acho que fica fácil de a gente entender explicando mais ou menos como aconteceu a evolução e como esses nomes foram surgindo ao longo do tempo. O departamento pessoal foi o primeiro deles e faz bastante tempo. O departamento pessoal, quando ele existe ainda hoje dentro das empresas, ele é um setor que cuida exclusivamente da parte burocrática, da questão documental necessária entre os colaboradores e a empresa e das obrigações legais que a empresa tem perante aos funcionários. Já os recursos humanos, essa nomenclatura surgiu mais ou menos nos anos 90, quando as organizações perceberam o quanto era importante valorizar o seu profissional e o quanto isso fazia com que a empresa se diferenciasse no mercado. E começaram a trabalhar com a retenção desses talentos. E aí foram surgindo muitas práticas que a gente ainda utiliza até hoje dentro dos recursos humanos. Já a gestão de pessoas, ela não pode ser considerada um departamento, porque por mais que grandes empresas ou empresas muito preocupadas com as pessoas tenham profissionais dedicados exclusivamente para a gestão de pessoas, a gestão de pessoas ela é um trabalho que é feito com todas as lideranças da empresa. Então, todos os líderes de todos os setores têm essa responsabilidade de trabalhar a gestão de pessoas perante as suas equipes. E é muito bom quando a empresa pode contar com um profissional para dar apoio e suporte para esses líderes. A gestão de pessoas, ela tem um foco muito grande no desenvolvimento das pessoas, em reconhecer quais são as suas habilidades, quais são as competências dessa pessoa e ajudar com que essa pessoa se desenvolva e se coloque de fato na atividade e na função que tem mais a ver com o seu perfil. Além disso, as lideranças precisam trabalhar a motivação, o bem-estar, o engajamento desses profissionais, além de criar uma cultura de feedback constante, e uma boa comunicação faz toda a diferença. E falando em comunicação, esse vai ser um papel muito importante para todos os gestores da escola, tanto os gestores da equipe docente como os gestores das demais áreas da empresa. É muito importante manter essa comunicação viva, ativa e constante com todos os componentes das equipes. Para os professores e para os coordenadores, reuniões coletivas são muito interessantes, porque são esses os momentos que eles vão ter de troca com os seus colegas de trabalho. Por mais que hoje exista muito contato via grupos de WhatsApp e essas trocas se promovam muito nesse ambiente, o fato de a gente conseguir fazer uma reunião online onde as pessoas podem se ver e, de alguma forma, tentar substituir aquele contato, aquele momento de intervalo e até mesmo as reuniões presenciais que essa equipe já fazia, faz com que a promoção da troca de experiências e de novas ideias seja muito rica para a nova forma de entrega do seu trabalho.
Já os gestores das demais equipes, de toda essa equipe que mantém a operação da escola, que provavelmente nesse momento não está conseguindo entregar o seu trabalho, pois estão em isolamento social e a escola com suas portas fechadas, essa gestão tem um papel muito importante em dar apoio, acolhimento e ajudar essas pessoas com qualquer fragilidade que ela esteja sentindo nesse momento. Às vezes a pessoa precisa apenas de uma conversa, para que ela se sinta mais tranquila e para que ela se sinta pertencente e participando desse momento da empresa. As pessoas também estão muito preocupadas com uma questão de saúde. A crise que estamos vivendo vem de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro e que não seria diferente com o Brasil. Então, a gente precisa ter bastante atenção também de como essas pessoas estão lidando com as suas casas, com as suas famílias e como anda a rotina desses profissionais, para que a gente consiga manter essas pessoas com uma saúde mental muito bacana. Algumas dicas que podem funcionar no seu ambiente de trabalho é promover encontros online com essas equipes, de interação, de troca de experiências, de atividades que elas estejam desenvolvendo nesse momento de quarentena e como está a rotina de cada um. É muito importante que a gente possa se ver, conversar e matar a saudade dos colegas de trabalho. Uma sugestão que pode ser bastante relevante para esse período é o desenvolvimento dos profissionais. Eu acho que é um momento em que a gestão das escolas precisa incentivar os profissionais a se desenvolverem. Tem muito conteúdo online sendo disponibilizado de forma gratuita. Eu acho que é uma grande oportunidade para que novos conhecimentos sejam agregados ao repertório desse profissional, além do desenvolvimento de habilidades que esse profissional já possui. A U Academy, por exemplo, está disponibilizando gratuitamente diversos cursos e não só para os professores, tem conteúdo para outras áreas também da atuação escolar. Fazendo um link com essa questão do desenvolvimento dos profissionais da área escolar, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o planejamento de gestão de pessoas e como andam as avaliações de desempenho, as pesquisas de clima organizacional dentro da sua escola e como é a sua cultura de feedback, formal e informal. Até pouco tempo atrás, a gente percebia dentro do ambiente escolar que somente os professores recebiam algum tipo de feedback e participavam de processos de avaliação de desempenho de forma mais formal, enquanto os outros profissionais que compunham as equipes da escola ficavam de fora desse processo e muitas vezes recebiam apenas os feedbacks informais na rotina do dia a dia. Mas isso vem mudando muito na gestão escolar e é necessário que a gente planeje um calendário anual com essas atividades. Então, a avaliação de desempenho, ela precisa acontecer aí de 1 a 2 vezes por ano, intercalada com essas outras ferramentas, como a pesquisa de clima e os feedbacks constantes, formais e informais. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de extrema importância em qualquer ambiente de trabalho, e isso não é diferente da escola. Ainda mais quando ela é promovida de forma 360 graus, onde todos podem se avaliar, gestores avaliando os seus liderados, os liderados avaliando os gestores e os colegas de trabalho. Dessa forma, todos conseguem ter uma visão bastante clara de qual é a percepção das pessoas em relação ao seu trabalho e identificar quais são os pontos que você desenvolve de forma bastante positiva, mantê-los e aprimorá-los, e também quais são as questões que as pessoas julgam que precisam melhorar no seu trabalho. E isso precisa ser enxergado como algo positivo. Muitas vezes no ambiente escolar, quando a gente propõe uma avaliação de desempenho, as pessoas se assustam porque não é uma prática muito comum. Mas depois que elas aceitam esse processo e começam a participar e principalmente entendem que não vai existir só uma avaliação negativa, e sim vai existir uma avaliação positiva das coisas que ela faz muito bem,
ela se sente satisfeita, valorizada e motivada a aperfeiçoar os pontos que foram colocados como pontos de melhoria. Além disso, a pesquisa de clima organizacional, ela é um instrumento muito importante na tomada de decisão da gestão de qualquer escola. A pesquisa de clima organizacional mostra para os gestores e para os mantenedores qual é a percepção geral das pessoas sobre pontos que você mesmo coloca em perguntas onde você tem dúvida e quer saber qual é a opinião das pessoas. Então, por exemplo, se você de forma estratégica decidiu tomar uma decisão de alguma mudança e não sabe como está sendo a receptividade das pessoas, é no momento do clima organizacional que a gente pode tirar essa dúvida, se aquilo está funcionando ou se não está. Entender quais são as necessidades das pessoas, o que elas precisam de forma técnica para poder desenvolver o seu trabalho e muitos outros itens importantes na tomada de decisão dos planejamentos estratégicos de qualquer unidade de escola. Além disso, eu queria falar também sobre os feedbacks, formais, informais, positivos e negativos. Os feedbacks formais são aqueles que a gente agenda um horário com o professor ou com o funcionário da escola para falar sobre algo pontual. Então, pode ser na devolutiva de uma avaliação de desempenho. Isso é um feedback formal. Ou então, quando acontece algo negativo, algum problema, alguma situação que precisa ser conversada de forma bastante formal. Esse vai ser um feedback negativo. Mas a gente precisa lembrar aqui, e é sobre ele que eu quero falar, que é o feedback positivo. Esse feedback, ele precisa ser dado e muitas vezes as pessoas passam por ele batido ou fazem ele sempre de forma informal, nos corredores e durante a rotina do dia a dia. É importante quando a pessoa desenvolve um projeto e obtém sucesso, obtém bastante aceitação ou faz o seu trabalho sempre de forma muito dedicada e com resultados bons, que a gente sente com essa pessoa e faça esse feedback positivo também. E não podemos esquecer que a cultura de feedback é uma via de mão dupla. Então, é muito importante que você forneça feedback, seja ele positivo ou negativo, a todos os colaboradores da instituição, mas que você promova a abertura para que esses colaboradores também forneçam feedbacks para as gestões que existem dentro do ambiente escolar. A gente não pode criar uma cultura de feedback somente de dar, e sim de receber também. Seja em um momento de crise, como o que nós estamos vivendo agora, ou em tempos de normalidade. É muito importante que se valorize o capital humano da escola. São essas pessoas que todos os dias recebem pais e alunos para colocar em prática todo um planejamento que é feito. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.